Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem antecipar os votos do julgamento do deputado federal Daniel Silveira. Vamos chamar mais uma vez a repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Luciana, conta pra gente qual seria o motivo para ocorrer essa antecipação, hein? Olha, Daniel, o processo é aquela ação penal contra o deputado André Silveira por conta de ações antidemocráticas, segundo o Supremo Tribunal Federal, e também ataques ao tribunal. Existe a possibilidade, isso é em todo o processo, mas dentro do Supremo o que se comenta é que existe uma possibilidade grande de ser pedido vista nessa ação, ou seja, um tempo maior para analisar a questão. O julgamento deve começar amanhã tem ainda umas questões ambientais para se discutir, está na pauta do Supremo Tribunal Federal, se não for amanhã, deve ser na próxima semana. Mas o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele deve ler o relatório dele, depois vai ser dado espaço para o revisor, que é o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí vota o ministro mais novo do tribunal, que é André Mendonça, que entrou na vaga do ex-ministro Marco Aurélio lá no Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o comentário hoje que a gente tem escutado muito? André Mendonça é novo, recente no tribunal, não acompanhou todos os desdobramentos do processo, por isso existe uma possibilidade grande dele pedir vista, até para dar uma atrasada na questão, uma vez que se houver condenação de André Silveira, ele fica inelegível, não poderá se candidatar no fim do ano. Então existe toda uma expectativa em torno da possibilidade desse pedido de vista. O ministro Marco Aurélio Mello, que deixou no ano passado o tribunal, ele disse que se ele tivesse ainda no Supremo, ele pediria, sim, ele anteciparia o voto até para marcar um posicionamento do tribunal com relação a essas questões, a esses ataques que são cada vez mais frequentes ao judiciário brasileiro. O ministro Marco Aurélio até lembrou que vai ser também uma oportunidade para se discutir a questão da imunidade parlamentar. Até que ponto vale essa imunidade? O que ela abrange? Porque há um questionamento muito grande que o Daniel Silveira, o deputado, por ser parlamentar, ele estaria aí no direito de expressão, da liberdade de expressão dele. E segundo o ex-ministro Marco Aurélio, a expectativa é de que o Supremo também discuta essa tese da questão envolvendo a imunidade parlamentar. Por isso, existe uma expectativa grande que, mesmo com o pedido de vista, o processo não seja finalizado, a discussão não seja finalizada, outros ministros possam também expor o posicionamento deles. Mas é bom lembrar que com o pedido de vista, com esse tempo maior para analisar, os outros ministros podem até se posicionar, pode até formar uma maioria no Supremo Tribunal Federal para uma possível condenação, mas se houver o pedido de vista, o resultado só é anunciado depois que esse ministro trouxer o processo novamente em pauta. Então, há uma expectativa muito grande com relação a essa discussão que vai se dar lá no Supremo. Sem dúvida alguma, é o deputado Daniel Silveira na mira da Justiça e uma expectativa enorme em relação a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. A Jovem Pan News e a Luciana Verdolim continuam monitorando esse assunto e ela volta ao longo da nossa programação. Obrigado, Luciana. Nós vamos acionar novamente o Paulo Figueiredo. Paulo, como a gente viu aí na reportagem da Luciana Verdolim, os ministros do STF estudam a possibilidade de antecipar seus votos caso André Mendonça peça vistas e suspenda o julgamento da ação penal contra o deputado nesta quarta-feira, né? Esse movimento tem o objetivo aí de isolar o ministro que enfrenta o seu maior teste aí dentro, teste de fogo, né? Dentro da corte? O que está em jogo é se a Constituição ainda vale de alguma coisa ou não, né? Nós estávamos falando agora há pouco de ditadura, né? Nós temos uma Constituição hoje no Brasil. O que diz o artigo? O que ela diz no artigo 53? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E o que está acontecendo? Nós temos um deputado que está preso de tornozeleira, seja lá como você tem, está tendo justamente as suas liberdades violadas por conta justamente de palavras. Então, tem que discutir a questão da imunidade parlamentar. Desculpa, nós discutimos já essa questão em 88.
Acabou, está feita a discussão. Não é papel do Supremo Tribunal Federal participar dessa discussão. Essa discussão foi feita pelos constituintes brasileiros. Então, hoje, nós estamos decidindo se a Constituição que a sociedade discutiu em 88 vale de alguma coisa ou se vale pura e simplesmente a opinião dos togados não eleitos. Se o Brasil vai viver um sistema onde constituintes, o povo através dos seus constituintes, determinam quais são as regras da sociedade, ou se as regras da sociedade são determinadas por togados não eleitos, um bando de burocratas que acham que são donos do Brasil. Se é para falarmos de ditadura, para mim isso é ditadura, né? Porque você não tem mais sistema de freios e contrapesos, você não tem mais participação popular, não tem. Você tem um bando de técnicos que falam, eu não gosto do que está escrito aqui na Constituição, não. Ataques ao judiciário. Veja, citamos ataques ao judiciário na reportagem. Quem ataca mais o judiciário do que o próprio judiciário? Ora, tem alguma palavra que algum jornalista, algum deputado possa fazer que seja mais dura contra o judiciário do que as próprias ações, do que o próprio desrespeito à Constituição que eles mesmos fazem? Então, assim, no final das contas, hoje, o Brasil, esse julgamento do Daniel Silveira, não é um julgamento do Daniel Silveira, é um julgamento do Estado Democrático de Direito no Brasil, que as pessoas gostam de encher tanto a boca para falar. É isso que vai estar em pauta, em discussão no Supremo Tribunal Federal. Seguimos com a análise de José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Ô Zé, você acompanha os bastidores do poder justamente na capital federal há muitos anos, também das Cortes Superiores, mas especialmente do Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua expectativa em relação ao posicionamento dos ministros nesse caso? Porque há quem diga que os ministros indicados por Jair Bolsonaro, ou seja, Nunes Marques e também André Mendonça, devam se posicionar na contramão de Alexandre de Moraes, se bem que alguns apostam que André Mendonça deve pedir vista. O que você acha? E aí seria suspender, né, o processo até quando ele se julgar, porque no regimento interno do Supremo não há prazo para isso, né, nas condições de trazer o assunto em pauta. Daqui a 2 anos, 3 anos, sei lá, né, para se ter uma ideia. Olha, Daniel, esse assunto, ele é recorrente no Congresso Nacional e motivo de debates intensos há muito tempo, desde a Constituinte. Antes, o parlamentar era inviolável total, era imunidade parlamentar. O Supremo só poderia julgar um deputado se o Congresso desse permissão. O Congresso tinha que dar permissão para o Supremo julgar um parlamentar, como é hoje com o presidente da República. E aí veio um parlamentar que cerrou com motosserra um adversário político, Talvânia Albuquerque. Aí o que aconteceu? Expulsaram o Talvânia Albuquerque. E aí por diante viram que era melhor o Congresso Nacional expulsar do que passar pelo vexame de dar autorização ao Supremo para investigar um parlamentar. Mas a coisa andou, né, e veio a Constituinte e chegaram à conclusão que esta inviolabilidade era grande demais. O raciocínio antigo é de que o parlamentar tem esse direito, não é um direito individual, mas um direito da coletividade para ele, em nome do povo, representar. Só que os deputados roubavam esse poder do povo e transferia esta inviolabilidade para os seus próprios pecados. Aí ficou a Constituição com o direito inviolável à palavra e votos. Eu me lembro, Daniel, como se fosse hoje. Em 2001, era presidente da Câmara Aécio Neves e a deputada Cidinha Campos se dizia perseguida por palavras no Rio de Janeiro. E aí decidiram, em 2001, incluir esse quaisquer. Então é uma redundância, subir para cima, ir para cima, subir mais, e a Constituição define claramente 2 direitos invioláveis, o direito ao voto e a livre expressão. Isso é inviolável, ou seja, não há como processar um deputado por um voto e nem pela palavra. E eis que esse assunto surge agora, não há como debater palavras tão claras, porque já houve 6 emendas neste artigo constitucional. É o artigo 35, está lá no parágrafo 1º, que o Paulo já leu aí. Então, para você ter uma ideia da clareza. Agora vamos ao atual. O que está acontecendo? O Supremo condenou já o Daniel. Eu não concordo com nada do que ele disse, mas defendo as palavras dele e tudo que o direito dele falar.
não concordo com o conteúdo. E veja o elenco, ele está sendo acusado de grave ameaça, impedir o funcionamento de poderes. Ele, o deputado Daniel, impedir um poder de funcionar. Com que força? Incitar animosidade nas Forças Armadas. Veja, ele nem é das Forças Armadas. No máximo, ele foi policial militar no Rio de Janeiro. E coação contra testemunho no processo em curso. Então, é grave. E qual é a ideia? Condenar o Daniel Silveira e, com isso, mostrar a todos de que não se pode falar mal do Supremo Tribunal Federal, porque terá o mesmo destino. Esta é a ideia. E aí vem as armas, né? Político-jurídicas. O ministro pode pedir vistas. E aí o processo é interrompido naquele ponto e só volta ao plenário quando o autor do pedido de vistas se disser pronto para continuar. Não há prazo.